objetivo é mostrar que não devemos deixar de congregar. Segundo objetivo, falar sobre não perder o desejo de congregar. E terceiro, destacar que precisamos prestar culto racional a Deus. Amém? Não deixando de congregar. A definição de português para congregar é ficar junto ou juntar-se, reunir-se, ligar-se, misturar-se, agrupar-se para cobertura espiritual. O que significa igreja e a sua missão? 1.1. Os irmãos estão acompanhando aí? 1.1. O que significa igreja e a sua missão? É definida como sendo o corpo de Cristo e ele a sua cabeça. Então, uma definição de igreja é que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é a sua cabeça. A princípio, irmão, isso aqui é bastante provocativo, de fato de nós entendermos o que é igreja. Porque muitas vezes as pessoas têm uma definição ou um conceito errado de igreja que às vezes precisa ser corrigido. Então, a igreja ela é o corpo de Cristo, conforme conceituado pelo apóstolo Paulo. A igreja sendo o corpo de Cristo, esse corpo ele tem vários membros. E a junção e a união desses membros é que compõe o corpo de Cristo. Por que é importante nós entendermos este conceito de igreja? Porque às vezes nós vemos pessoas dizendo que uma pessoa individual, ela é a igreja. Por várias vezes você vai ver pessoas dizendo assim, eu sou a igreja. E na verdade, a pessoa individual, ela não é a igreja. A igreja é a união dos membros deste corpo que compõe a igreja, que faz com que sejamos igreja. Isso é bastante confrontante porque muitas pessoas usam dessa definição de igreja como o eu separado, como o individual, às vezes para querer justificar que não precisa servir a Deus no templo, ou cultuar a Deus, ou congregar juntamente com os irmãos. Porque ele diz assim, eu não preciso de estar na igreja, eu não preciso da igreja, porque eu sou a igreja. E não é. A gente só é igreja quando nós estamos unidos, junto com os demais membros que compõem o corpo. Então, muitos dos desigrejados, eles usam deste argumento que eles são a igreja e que não precisam de estar reunidos no templo, porque eles dizem, eu sou a igreja. Qual o valor que tem, irmão, de um braço sem o corpo? Qual o valor tem de uma perna sem o corpo? O corpo sem um membro, ele continua sendo corpo. Agora, um membro desligado do corpo, nenhum valor ele tem.
Amém? Então, ratificando, nós só somos igreja quando nós estamos reunidos junto dos demais membros que compõem o corpo de Cristo. Este corpo, ele tem a cabeça, e a cabeça é Cristo. Então aqui tem outra implicação bastante interessante, que é o fato de que se nós amamos a cabeça, amamos também o corpo. Se nós estamos juntos, reunidos, unidos com o corpo, nós também estamos unidos à cabeça. Se nós estamos separados do corpo, nós também estamos separados da cabeça. Então, não existe esse negócio de dizer, o meu negócio é com Jesus. Eu amo Jesus, mas não amo o corpo de Jesus. Não existe isso. Porque você vai se deparar com pessoas dessa forma, que pensam dessa forma, que dizem que o negócio dele é com Jesus, que ele ama Jesus, mas ele está separado do corpo. Isso é uma grande contradição, porque qual é o marido que ama somente a cabeça da sua esposa? Amém, irmãos? Então, igreja, ela é a união dos membros, a qual Cristo é a cabeça. A missão da igreja, em primeiro lugar, é evangelizar o mundo. Em segundo lugar, para os crentes cultuarem a Deus. Em terceiro lugar, a missão da igreja é para praticar a mordomia cristã, ajuntando-se a igreja ao próximo. Em quarto lugar, para o ensino, o discipulado e aprendizado da vida cristã, para que cada crente chegue à medida da estatura de Cristo, à unidade da fé. Então essa é a missão da igreja. Nós até estudamos uma revista no ano passado que falava exatamente sobre missões, né? 1.2 Os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O salmista expressou a alegria quando o convidaram para estar na casa do Senhor. Salmo 122, versículo de número 1, e Salmo 84, versículo 1. Então aqui nós vemos aquele texto bastante conhecido, bastante citado, que é o convite que alguém faz para o salmista, chamando ele para a casa do Senhor, e ele diz assim, ele expressa: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos de degrau. Isso, eu olhando esse texto, percebe que esse convite salmista é um convite que para muitos é algo comum, corriqueiro, normal. Esse fato de ir ao culto, convite para um culto, alguém chamar a pessoa para ir para o culto. Para muitos isso é normal, comum, corriqueiro. E às vezes ainda pelo fato de ser corriqueiro, ser normal, o salmista expressa dizendo, alegrei-me. No hebraico traz a ideia de o meu coração saltou de alegria.
quando me convidaram, quando me fizeram esse convite de estar na casa do Senhor. Irmão, algo tão comum, tão normal. Culto, vinha ao culto. Vinha ao culto à terça, vinha ao culto na quinta, no domingo. Só que para o salmista, este fato, este ato de vir ao culto, para ele não se tornou algo monótono, corriqueiro, comum. Para o salmista, esse fato de alguém chamar ele para o culto, dele vir para o culto, era algo que no seu coração sempre havia uma expectativa que Deus estava presente no culto. Ou seja, o salmista ele não havia se acostumado com o sagrado. Culto para ele não se tornou algo mecânico. Não caiu no automático. Eu preciso estar presente. Por quê? Porque eu preciso estar presente. Porque pode acontecer do pastor chamar a minha atenção. Eu sou líder. E às vezes nós nos acostumamos com o culto, estar no culto. E quando nós nos acostumamos a estar no culto, quando isso se torna algo automático, estar no culto, nós deixamos de preservar no nosso coração a expectativa de estar na presença de Deus e a expectativa que Deus vai falar nesse lugar algo novo. Então, quando é que nós perdemos a alegria de estar aqui? Quando é que nós perdemos a alegria, irmão, de congregar, de estarmos aqui? É quando nós nos acostumamos com o sagrado, nós acostumamos com a presença de Deus. E quando nós acostumamos com isso, quando isso não desperta expectativa em nós de estarmos aqui, isso aqui é pesado, estar aqui é obrigatório. Mas o salmista diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 1.3, é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Alguns se contentam em assistir um culto pela televisão ou pelas redes sociais. Então não são participantes do culto, mas espectadores apenas. A comunhão e o amor fraternal devem basear a nossa vida espiritual. Precisamos viver unidade, cooperar uns com os outros. Então o comentarista aqui ele enfatiza a importância da presença física da pessoa no culto, de estar junto. E fazendo um equilíbrio com a participação de culto nas redes sociais ou virtual, ou pela televisão. Que muitas pessoas às vezes se contentam de cultuar a Deus virtualmente. E quando nós entendemos a importância de estarmos aqui fisicamente, nós valorizamos uma coisa que às vezes passa desapercebido na nossa vida, que é a comunhão encarnada. A encarnalidade, o fato de nós sermos pessoas físicas, encarnada, a importância de se olhar nos olhos, de ver o gesticular, de abraçar.
Abra, coloca um versículo para mim aí, irmãos. 2 João, capítulo 1, versículo 12. 2 de João, capítulo 1, versículo 12. Os irmãos têm uma ideia da importância de se estar presente. Dá para me ler melhor. Ó, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. João sabia a importância de se escrever carta, de se enviar carta, mas ele não se deu satisfeito pelo fato apenas de escrever carta para a comunidade. Ele tinha um anseio, uma expectativa de estar presente juntamente com a igreja, com a comunidade cristã, e de poder falar boca a boca, de ver face a face, de ver o rosto dos irmãos, gesticular dos irmãos, de abraçar os irmãos. Não é a mesma coisa virtualmente. Não dá para se contentar sendo crente virtual, cultuar virtualmente. Precisamos valorizar a encarnalidade, a comunhão encarnada de estar presente juntamente com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, nós percebemos que a evidência, como diz aqui, ó, a verdade aplicada, uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. A evidência de alguém que foi nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Então, isso é um dos testes para sabermos se alguém nasceu de novo, se alguém teve um encontro com Jesus, é este fato da pessoa ter o desejo de estar reunido na casa do Senhor. Tem um texto que se encontra em João, capítulo de número 5, que é interessante, João 5, versículo 14. João 5, versículo 14. Está aqui? Ainda não. João 5, 14. Diz assim, ó. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estais são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Esse texto fala do paralítico, do tanque de Betesda, que Jesus curou ele, e depois de alguns dias, Jesus vai para o templo, e quando Jesus chega no templo, encontra o paralítico lá, no templo. Aí Jesus olha para ele e diz assim, vejo que tu estás são. Olha, irmão. Mas ele já havia sido curado. Jesus olha para ele e diz assim, olha, verdadeiramente tu estás são. Por quê? Porque ele estava no templo. Ele estava no culto, na igreja. Amém. Não perdendo o desejo de congregar. Consequência ao deixar de congregar. O comentarista enumerou algumas consequências. Ficamos mais vulneráveis às astutas ciladas do inimigo. Deixar de congregar já é uma cilada do inimigo. Perdemos a comunhão com os irmãos, deixamos de participar da ceia do Senhor,
deixamos de trazer todos os dízimos à casa do tesouro, a glória que desce na igreja não desce em qualquer lugar, deixamos de participar dos cultos em conjunto e de estimularmos uns aos outros. Deixamos de ter um pastor que vela as nossas almas e que é o nosso guia. Ficamos sem um pronto-socorro ou uma UTI para as horas de coma espiritual. Quando o crente começa a deixar de frequentar a igreja, logo vem a suspeita. Perder as reuniões é perder as bênçãos espirituais. Coloca aí para nós Hebreus capítulo 10, versículo 25. Que é o versículo que norteia o ponto 1 e 1.2. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, e tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Então, irmão, de fato, as pessoas abandonar as congregações, deixar de congregar, não é algo novo. Isso é um problema antigo. Naquele tempo já havia pessoas que abandonavam ou deixavam de congregar. Se nós formos ler esse texto de Hebreus, nós vamos entender o que é verdadeiramente deixar de congregar. Porque esse versículo que ora nós acabamos de ler, diz que, ao contrário de deixar de congregar, nós devemos admoestar-nos, ou, em outras traduções, encorajarmos, ou estimularmos, ou animarmos as outras pessoas. Então, segundo o texto bíblico, congregar é mais do que vir no culto. Congregar é mais do que vir num culto no dia de domingo. Congregar é mais do que estar presente aqui. Segundo o texto bíblico, congregar é também estimularmos, animarmos os nossos irmãos. Às vezes a gente se pega pensando, ou pelo menos eu, né? A última vez que eu animei uma pessoa, encorajei uma pessoa, porque às vezes é muito fácil desestimularmos pessoas, desanimar pessoas, colocar pessoas para fora da igreja, ou às vezes não ter uma palavra de ânimo para dar para uma pessoa. Mas difícil é, às vezes, animarmos pessoas, dar uma palavra de encorajamento. Isso é, segundo o texto, congregar. Porque tem muitas pessoas, às vezes, desanimadas, precisando de uma palavra de encorajamento que saia da nossa boca. E, às vezes, nós negligenciamos em falarmos uma palavra de encorajamento à pessoa que está triste, magoada, desanimada. Então, ratificando, congregar é mais do que vir num culto. É ter a responsabilidade de encorajar, de estimular, de animar as pessoas. Amém? Porque alguns abandonam a igreja. Antes de falar aqui dos tópico que o comentarista colocou, eu quero ler um texto também, em Provérbios capítulo 18, versículo 1.
Porque alguns abandonam a igreja, deixam de congregar. Provérbios capítulo 18, versículo 1. A minha tradução diz assim: busca seu próprio interesse ou desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Em outras traduções diz assim: aquele que se separa busca o seu próprio interesse. Então a pessoa que deixa de congregar, a pessoa que deixa de vir aos cultos, de estar aqui presente, animar as pessoas, exortar as pessoas a continuar a caminhada, são pessoas que se isolam. E ao se isolar, a Bíblia diz que a pessoa que se isola, ela busca o seu próprio interesse. Nós vivemos em um período, irmão, narcisista, em que as pessoas às vezes só têm olhos para si. Nós vivemos em um tempo de amor que nós vemos constantemente a expressão de amor próprio, né? Você precisa ter amor próprio, o outro é que se lasque. Você precisa ser feliz. Tem um escritor que diz assim: Deus é amor, o diabo também é, mas amor próprio. Deus é amor, sabemos que Deus é amor. Aí ele diz assim: o diabo também é, mas é o amor próprio. É o amor que não se importa com as outras pessoas. Então, quando a pessoa se isola, ela deixa de aprender a verdadeira sabedoria. Quando a pessoa deixa de congregar, ela deixa de aprender a verdadeira sabedoria. Quando ela se isola, ela deixa de aprender a verdadeira sabedoria. Porque este ato, irmão, de congregar a igreja, o corpo de Cristo, esse fato de estar reunido com o corpo de Cristo nos humilha. A igreja nos humilha, porque a igreja diz para a gente que nós não somos o centro. A igreja diz para a gente, esse ato de estar reunido, a igreja diz para a gente que aqui nós não estamos lutando pelo interesse próprio, nós estamos aqui lutando pelo interesse do reino de Deus. E isso, para quem busca o seu próprio interesse, para quem é egoísta, humilha o nosso ego. Porque a melhor forma de se obter sabedoria é estar reunido com a igreja. Porque reunido com a igreja você descobre que você não sabe tudo. C.S. Lewis diz que a melhor forma de se obter sabedoria é estar em círculo daqueles que já o são. Estar ao redor daqueles que já o são, sábio, que já trilharam um caminho. Então, reunir-se na igreja, congregar na igreja, ela nos apequena no sentido de nos mostrar que nós não conhecemos tudo, que nós não sabemos tudo e que nós precisamos aprender com aqueles que têm mais experiência, aqueles que já estão rodados no caminho, irmão. Então, um dos motivos que às vezes as pessoas abandonam a igreja é porque são egoístas. O comentarista coloca outros motivos aqui. Porque a fraqueza toma conta deles e eles são levados pelo vento.
porque pensam que são os mais perseguidos, porque preferem escutar algumas pessoas do que o pastor da igreja. Olha, irmão, não dá para ser pastoreado por internet, por quem você não conhece. Aqui, irmão, aqui não tem filtro, né? Aqui a gente vê cara a cara, face a face, aqui não tem filtro. Virtualmente tem filtro. Então tem muitas pessoas que são pastoreadas por pessoas que não conhecem. Elas vão para as redes sociais, para os YouTubers da vida, e fica recebendo, se alimentando de palavras contraditórias, de pessoas que são magoadas com a igreja, rebeliadas da igreja, pessoas que não dão conta de ser submissa a uma liderança, mas quer liderar alguém. Está cheio de gente assim. Pessoa larga a igreja, abandona a igreja, porque se machucou com o pastor, se feriu, rebeliou, aí vai para a internet falar contra pastor, contra liderança, falar contra dízimo. Amém? Porque não dão valor ao sofrimento de Cristo na cruz por si mesmo, porque acham que o pastor não é muito simpático com ele, porque a amizade dos irmãos não tem muito valor, porque só congrega se forem líderes, tiverem seus nomes aclamados. Porque pecam e ficam receosos da confissão, porque tanto faz, não sentem mais prazer ou estão sempre cansados, porque os prazeres do mundo sufocam, porque não aceitam a forma de trabalhar do pastor e assim sucessivamente. Né? O comentarista aqui é pastor, né? Ele sabe muito bem, irmão, o que ele está falando aqui. Isso aqui é experiência viva do pastor Abner Ferreira, né? Tempo que ele vem lidando com pessoas, ele sabe enumerar isso aqui. Motivo que as pessoas deixam de congregar e abandonar a igreja. Aprendendo com o exemplo de Jesus. Comentarista 2.3, ele coloca aqui o exemplo de Jesus de congregar. Por várias vezes nós vamos encontrar Jesus na sinagoga, no templo, ensinando, participando do culto. Participando do culto. 3.1. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecendo um culto racional. O culto racional espiritual está sendo trocado por um culto sentimental, onde as suas emoções que falam mais alto. Não que não se possa ter emoção, mas elas deverão vir depois da palavra de Deus e ser ministrada e entendida pelos ouvintes. Então, a princípio, o comentarista falando do culto racional aqui, ele fala do perigo de colocarmos as emoções acima da racionalidade ou acima do entendimento. Isso é perigoso. Muitas vezes as pessoas, elas colocam as suas emoções acima do entendimento, da compreensão da palavra de Deus. E como ele equilibra isso aqui, não que o culto não tenha lugar para as emoções. Nós somos pentecostais e nós sabemos que no culto pentecostal, no culto cristão, tem lugar para as emoções. Mas as emoções não podem tomar o lugar do entendimento. Porque nós nos deparamos, às vezes, com pessoas que se emocionam tanto, que pulam, que rodam tanto, e quando saem do culto, elas não entenderam o que aconteceu no culto. Eu já participei de culto, irmão, que pessoas ao rodar e bater a mão na cara do outro, e dizerem que foram arrebatadas em espírito,
e depois dizeres assim, eu não vi nada. Então, irmão, infelizmente não foi o Espírito Santo que te tomou, que te usou. Foi outro Espírito. Porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Pedro, quando Jesus está no Monte da Transfiguração lá, com Pedro, Tiago e João, e ele tem a visão de Elias e Moisés, e desce a nuvem lá, e ele diz assim, Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, para Moisés e para Elias. Aí o texto diz assim, e ele não sabia o que dizia. Ele ficou tão emocionado, irmão, com a visão da glória, ele começou a falar coisa com coisa. Estava cheio de emoção e vazio de entendimento. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Culto racional está fundamentado na palavra de Deus. Culto lógico que adorem a quem de direito e não aceita invenção ou entretenimento. Vivo, porque Paulo aqui, estou olhando aqui para o relógio, porque lá fica um pouco embaçado para ver. Vivo, porque o texto de Romanos capítulo 2 diz assim, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivo. Paulo está remetendo ao conceito de sacrifício do Antigo Testamento, no livro de Levítico, aonde o animal ele era apresentado no altar. Apresentado no altar. E no capítulo de número 6 de Romanos, Paulo usa essa mesma palavra de apresentar, dizendo que nós não devemos apresentar o nosso corpo ao pecado. Aí ele repete esse mesmo ensinamento, porque às vezes nós somos lerdos para aprender as coisas. Aí ele está dizendo novamente no capítulo de número 12 que nós devemos apresentar os nossos corpos vivos, como o animal era apresentado no altar no Antigo Testamento, no livro de Levítico, mas com uma diferença, aquele animal que era oferecido no livro de Levítico, no altar, ele morria, e era oferecido apenas uma vez. Ao contrário, nós também apresentamos os nossos corpos, depois de termos ressuscitado com Cristo, vivo dentre os mortos, apresentamos a Ele no altar vivo. Por que vivo? Porque não apresentamos uma só vez, nós apresentamos, ou devemos apresentar constantemente. Todos os dias. Vivo, santo, porque o animal não poderia ter defeito, mancha ou mácula, e assim também ele está dizendo para nós que os nossos corpos devem ser apresentados no altar, santo, sem mancha, sem mácula, e agradável, porque agradável era a oferta de cheiro suave no Antigo Testamento, que era composto por óleo, flor de farinha e incenso, e era queimado, e essa oferta, esse cheiro dessa oferta subia, e diz o texto que Deus cheirava, né, como se Deus tivesse nariz, mas é uma figura de linguagem, e Deus recebia, ou se agradava do sacrifício daquela pessoa, agradável. É o culto que sobe, é o culto que Deus recebe. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Ser verdadeiro adorador vai além de cantar, entoar louvores, levantar a mão, glorificar outra forma, mas é um estilo de vida, não algo momentâneo, é uma vida exemplar, digna de ser copiada. Não podemos viver só de momentos de adoração, mas uma adoração diária, contínua e constante. Então, quando Jesus diz assim, eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade, primeiramente Jesus está enfatizando a vida do adorador, para depois falar da ação da adoração, né? Ele procura primeiramente a pessoa, o adorador.
depois vem a adoração. Só o Senhor adorarás e só Ele prestarás culto, né? As pessoas nós amamos como a nós mesmos, mas não prestamos culto à personalidade. Elas podem ser homenageadas e não idolatradas. Então esse texto aqui remete-nos a Jesus no deserto, quando Jesus disse que só a Deus servirás e só a Ele prestarás culto. Nós precisamos tomar esse cuidado também, irmãos, de não adorar coisas, de não adorar personalidade, de não adorar ou venerar pessoas. Nós podemos admirar, e admiração é válida, né? Mas nós temos cuidado de não adorarmos as coisas, idolatrarmos as coisas. Existem pessoas que idolatram até o corpo hoje, e é um fenômeno isso hoje. As pessoas, o fato de ir para a academia e expor o seu corpo, isso implica em adoração, prestação de culto e idolatria. E dentre outras coisas mais, né? Amém? Deus abençoe. O pastor pode fazer alguns comentários.